Olá, estamos começando o Pele em Pauta dessa semana. Apesar de ser bonita e macia, a pele dos bebês e das crianças é extremamente fina e sensível. Por assim estar em desenvolvimento, se adaptando ao contato com agentes externos, esse tipo de pele merece atenção especial. E hoje o assunto é dermatologia pediátrica. E quem vai conversar conosco é a dermatologista doutora Joana Barbosa. Tudo bem, Joana? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Prazer é todo nosso você estar aqui. Obrigada. Bom, estamos falando sobre dermatologia pediátrica. Você pode explicar pra gente, doutora Joana, o que é isso? Bom, o que é a dermatologia pediátrica? É uma subespecialidade dentro da dermatologia que tem o intuito de cuidar da pele das crianças. Naturalmente, a pele pode nascer sem nenhuma questão, sem nenhuma lesão dermatológica, mas muitas vezes existem problemas congênitos que nascem com a criança ou que se desenvolvem logo ao nascer. E até o que a gente considera de infância, né? Isso depende muito do desenvolvimento hormonal da criança. Pode ir até a fase da menarca, que é a primeira menstruação, ou pode vir um pouco antes, depende da maturidade ovariana nas mulheres e do desenvolvimento hormonal dos homens da testosterona. Quando há uma produção hormonal, a pele já se hidrata mais facilmente, se torna mais oleosa, então a pele mais parecida com a pele do adulto. Mas até essa faixa etária, a gente ainda considera dermatologia pediátrica. Então, é necessário ter essa subdivisão dentro da dermatologia. A pele da criança e do bebê, ela é diferente? É diferente. Eu acho que em vários aspectos. Nas doenças em si, existem doenças exclusivas da infância. É mesmo? Poderia citar? Existem algumas, por exemplo, o nevo congênito. É um nevo que nasce com a criança ou se desenvolve logo ao nascer. Nevo é uma mancha. Sim, nevo, desculpa, é uma pinta. É uma pinta. Assim, é um termo, nevo é o termo médico, a pinta seria o termo leigo. E ela pode nascer com a criança ou se desenvolver logo ao nascimento. E ela pode ser grande. Ela tem vários tamanhos, a gente divide pequena, média ou grande. Quanto maior a chance de desenvolvimento maligno e maior o acompanhamento que deve acontecer. Isso que eu te perguntar, assim, se existe chance de malignidade, Sim. se é necessário a retirada, ou às vezes a criança pode conviver com ela. Isso depende muito do tamanho. Então, assim, os nevos muito grandes, que a gente considera acima de 20 centímetros, que realmente é uma coisa grande para a criança, você considerando um corpo bem pequenininho, eles são nevos que têm o maior número de melanócitos, o maior número de células névicas em maturação. E quanto maior o número de células, mais uma pode sair do normal e se displasiar, né? Que seria se tornar uma célula maligna. E nesse momento, a gente tem que estar muito atento às modificações que elas teriam na superfície para poder acompanhar e retirar no momento certo. Então não é obrigatório, é muito difícil realmente tirar, mas se você notar, é necessário retirada. Só que a cicatriz é muito ruim, então é uma coisa que você tem que saber lidar e o acompanhamento de perto é que vai poder te dar uma noção do que fazer. Entendi. E no dia a dia, quais são os cuidados necessários com a pele do bebê? Bom, a pele da criança, ela não tem a mesma maturação da pele do adulto, ou seja, ela não se defende da mesma maneira, ela não tem as mesmas características de superfície, de camada córnea, a camada mais superficial que a gente tem. Então, o contato com as agressões do dia a dia são muito mais fáceis. Então, hidratação é fundamental. A hidratação é você suplementar aquilo que ele não produz. Mas a gente está falando de uma hidratação externa, de passar Sim, hidratante? Não de tomar. Não é ingestão de água, é hidratação superficial. Então, assim, a hidratação com o produto certo, de acordo com cada pele da criança, né? Tem umas peles mais resistentes, tem umas mais frágeis. Você hidratar é suplementar aquilo que ela não produz e dar mais resistência a ela. Então, acho que hoje a recomendação principal é isso. Agora, existem cuidados que você pode orientar a mãe. Então, uma das doenças mais frequentes da infância é a dermatite atópica, é uma das doenças que a gente mais atende no consultório. E se bem orientada, se cuidados básicos forem modificados, ela já melhora. Então, a questão do banho. A criança pode ficar horas na banheirinha, brincando com água, com sabão? Não é o ideal. O sabão, a saponificação, ele já retira essa oleosidade que a própria criança não produz. Porque senão não faz sentido. Você retira com sabonete para depois repor com hidratante. Exatamente. Então... E às vezes nem tem o hidratante. Muitas vezes a criança chega sem usar. Então ele já está tomando banho em excesso, exercendo muita fricção. Muitas mães usam bucha. E ainda tem um atrito muitas vezes com a própria fralda, né? A fralda é uma outra material área. sintético. A fralda é uma outra área, uma outra questão importante, assim. O tecido, não é o tecido, né? Mas assim, o material da fralda, hoje ele é muito moderno. A gente tem fraldas muito boas no mercado. Então, deixou-se de ser a principal razão, o material em si. Mas a oclusão, que é urina, fezes e o aquecimento pela fralda, gera ali uma irritação. E isso é que dá origem à dermatite da fralda. Então, assim, a forma melhor de limpar, o que usar,
qual pomada é ideal, quantas vezes, eu vou esfregar ou não vou esfregar, tudo isso faz diferença na orientação. Sim. E apesar de a dermatologia pediátrica ela ser, né, da competência do dermatologista, nem todo dermatologista acaba fazendo a dermatologia pediátrica. Então, assim, de onde vem essa sua... essa minha aptidão? Exatamente. Na verdade, eu não comecei dermatologista pediátrica, eu me considero atuante na dermatologia pediátrica, mas não é só o que eu faço. Eu gosto muito de criança, então vem assim do meu gostar de ter filhos pequenos, de estar também nesse momento de visão, muita coisa do que eu aprendo. Seu momento mãe de bebês. Na minha maternidade, então muita coisa do que eu aprendo e vejo, assim, nossa, eu fiz isso nas meninas, não deu certo, eu transfiro para o meu consultório. Mas veio também da minha família, assim, a minha mãe é pediatra, então eu acabo atendendo muita criança referenciada da minha mãe. Sim. Então se tornou um volume muito grande do meu consultório hoje em dia e que eu gosto muito de fazer. E quais são as doenças mais recorrentes nas crianças? A primeira delas eu acho que é a dermatite atópica, eu acho que é essa que eu já citei, é a que a gente mais vê no consultório. Os nevos, que eu já citei também, são as doenças congênitas mais frequentes. Além delas, das congênitas, a gente tem o hemangioma. O hemangioma é uma malformação vascular, é uma proliferação dos capilares que gera uma mancha avermelhada. A criança geralmente nasce com ela e ela tem a tendência a crescer até 1 ano, 2 anos e a evoluir espontaneamente. Mas existem vários tipos de hemangioma e existem vários tipos de malformação vascular. Então, esse diagnóstico e esse acompanhamento é fundamental para você fazer essa diferenciação e tranquilizar a família. Porque a lesão sendo muito grande, às vezes a família fica muito preocupada, pode ser desfigurante, pode causar muitos incômodos e até deformidades que a gente tem que tratar antes de acontecer. E alguma doença pode ser contraída na escola? Existe alguma? Aí existem as infecções, que são também muito frequentes. A gente tem piolho, que é a pediculose, a própria escabiose, então, de uma criança com outra. piolho pode procurar o dermatologista. Sim, ele é o profissional muitas ideal para sim, ele é o profissional. O pediatra também, eu acho que o pediatra também tem esse alcance. Mas hoje, como o piolho, assim, muitas vezes não é tão frequente, o pediatra não vê tanto, às vezes ele acaba não se levantando essa hipótese e o dermatologista vê mais, acaba fazendo um diagnóstico mais fácil. Além disso, tem o impetigo. O impetigo, que é uma infecção bacteriana de superfície, ela começa no machucadinho, as bactérias ou da nossa própria flora ou bactérias do ambiente se aproveitam daquela lesão inicial, penetram no local e aí pode muita secreção de pus, muita dor, inchaço e precisa de medicação. Então, medicação ou xarope ou comprimido, mas tem que ser feito o diagnóstico e a partir do diagnóstico a gente faz o tratamento. Perfeito. E sobre a proteção, né, solar? O bebê, a criança, deve fazer uso do protetor solar? Bom, a partir de 6 meses. Então, 6 meses a gente ainda considera bebê, mas antes dos 6 meses ainda não é o ideal. O que acontece? O fator de proteção solar, ele é uma substância química. Então, a partir do momento que você tem contato muito novo, você acaba reconhecendo aquela substância como uma agressão e a sua chance de alergia no futuro torna-se até mais frequente. Então, hoje a gente coloca um limite de 6 meses. Antes de 6 meses, eu preconizo a proteção física. Manga comprida, bonezinho e o mínimo de exposição. Mesmo, né? E o mínimo de exposição, assim, é um banho de sol, se está muito calor, coloca uma piscininha na sombra, não precisa de uma exposição direta. A partir de 6 meses, aí tá liberado, o protetor é obrigatório. Tem algum específico? Olha, não tenho preferência de marca, mas eu tenho preferência de veículo. Quanto mais gorduroso, grudento ele for para a criança, melhor. Mais ele fixa, menos ele sai na água. Então, hoje tem várias marcas que indicam infantil, kids. Então, você pode até procurar. E algum fator mínimo de proteção? Mínimo 50 para criança. Para criança, o 50 é o ideal. Fora a proteção física, que deve continuar mesmo a partir de 6 meses. E o cuidado com os horários também, claro, né? Antes de 9 horas, depois das 4. E a gente sempre fala o seguinte, o sol que a gente toma, o maior volume é na infância. Então, aquela pessoa que te procura anos depois, queixando das manchas de sol, não é de agora, é daquela infância que não foi tratada. Lá atrás, perfeito. Aprendi muito hoje, Tadejana, obrigada. Que bom. E eu tenho certeza, né, quem está nos acompanhando também, assim, se serviu aqui de um conteúdo muito rico. Que bom. Muito obrigada. Obrigada Espero que você possa voltar em breve. Pode deixar. Obrigada, adorei. Obrigada. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Você continua nos acompanhando pelas redes sociais.